Recapitulando rapidinho aqui, live 51 começando, né? O tema da live de hoje é como vencer os 5 obstáculos que impedem você de começar a investir, né? Então, para começar a nossa live, primeiro vamos entender qual é a importância da gente investir, né? Por que as pessoas investem, né? Tem que ter um motivo, tem que ter um porquê, né? Basicamente, a importância de investir é a seguinte: o fato de você cuidar dessa parte ou não cuidar é a diferença entre você ter e não ter uma liberdade no seu futuro, né? Então, assim, é liberdade mesmo, é liberdade, a gente fala escolha, liberdade, né? Financeira, mas na verdade é uma liberdade de escolha, porque hoje em dia a gente sabe que o dinheiro ele comanda nossos hábitos, comanda a nossa rotina. Se a gente tá sem dinheiro, a gente vai precisar trabalhar mais, a gente vai ter menos tempo para família, menos tempo para viajar, menos tempo para fazer as coisas que a gente gosta e menos condições também, né? E uma reflexão interessante, porque a gente como autônomo, né, a gente pensa, mas eu sou livre porque eu sou autônomo, eu não tenho nenhum patrão. Mas se a gente analisar mais a fundo o profissional autônomo, ele não tem uma liberdade, ele pode ter uma liberdade maior comparado com aquela pessoa que é assalariada, né, que tem um patrão e recebe um salário lá, ou trabalho concursado e tal. Então, realmente o autônomo, comparado com o profissional que ganha salário, ele tem uma liberdade um pouco maior. Mas se você pensar uma liberdade plena, né, ele falta alguns pontos aí. E aí eu vou te dar um exemplo disso. Por exemplo, se hoje, para você saber se você tem uma liberdade plena, se hoje você decidir ficar 5 meses sem trabalhar, o que aconteceria na sua vida? Você poderia escolher essa opção de ficar 5 meses parado sem trabalhar. Sua vida fica inalterada? Inalterada, tá tranquilo, porque se ficar inalterada, realmente você tem uma liberdade plena, certo? Agora, se você não pode, hoje, por exemplo, eu não posso, mas eu estou buscando poder. Então, eu estou buscando essa liberdade plena, né? Então, assim, se você não pode, é porque alguma coisa, você está preso a alguma coisa, né? Você tem uma prisão aí invisível. É uma prisão invisível? Comparado com outras pessoas, o que você é um pouco melhor? Mas ainda existe um passo além, né? E a gente sempre quer dar passos além, e eu estou buscando esse passo. E já que a gente está falando em liberdade financeira, então vamos conceituar, né? O que é de fato, então, a liberdade financeira? Quando que você vai ganhar a carta de alforria? Quando que você vai chegar e falar assim, agora eu sou livre financeiramente? É quando aqueles investimentos que você fez, por isso que é importante investir, ao longo da sua vida, eles estiverem rendendo o suficiente para que você mantenha o mesmo padrão de vida que você tem. Ou seja, se você ficar 5 meses parado, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 100 anos, você não vai ter uma queda de qualidade de vida, porque os seus investimentos já estão rendendo para você igual ou mais do que aquilo que você precisa para viver. Então, a partir do momento em que isso acontecer, no dia seguinte você é livre financeiramente. Você pode fechar seu consultório e morar na praia. Mas se você quiser continuar atendendo, você pode continuar atendendo e aí você vai ter uma renda extra, né? Uma renda complementar. Então, ou até mesmo se quiser continuar atendendo porque você gosta de atender, quer atender por caridade. Aí você faz o que você quiser, você é livre. Aí você é livre. Exatamente. Por isso que é a liberdade financeira. E isso, será que é possível o dentista alcançar isso? Ou será que isso só está ao alcance de grandes empresários, de pessoas que ganham acima dos 6 dígitos aí? Não que o dentista não possa ganhar acima dos 6 dígitos, e tem muitos dentistas que ganham. Na verdade, os dentistas podem e a gente pode comprovar que a gente tem um método que as pessoas aplicam e elas conseguem ter faturamento de 20, 50, de 100 mil reais no mesmo consultório. Sim. Então, assim, super possível. Super possível, E além de você conseguir ganhar esses 6 dígitos, o dentista é sim um profissional que ele é extremamente privilegiado, porque ele consegue de uma forma simples e rápida essa independência financeira. Você não precisa, por exemplo, igual o INSS, que você precisa pagar 30 anos pelo menos
para você receber um teto de 5 mil reais, hoje em dia, 5 mil e pouco. Que na verdade pouquíssimas pessoas ganham esse teto, até mesmo quem contribui, porque você vai ver, tem um monte de fator, né? Exatamente. Então assim, é um processo muito mais rápido, muito mais simples, mas basta adquirir o conhecimento necessário para isso, né? E eu tenho outra questão, você como profissional autônomo, como dentista, você tem um poder nas suas mãos, porque se você é um funcionário de uma empresa, tem carteira assinada, você está bem limitado, seus ganhos estão limitados a uma promoção, alguma bonificação que você venha a receber por uma meta cumprida. Agora, se você é um profissional autônomo que faz o seu horário, que tem flexibilidade, que se quiser trabalhar mais, trabalha, se quiser pegar um outro emprego, pega, se quiser aumentar os dias trabalhados, você aumenta, você tem essa flexibilidade, né? Tanto para ganhar mais, como você tem flexibilidade de agora eu quero tirar 20 dias de férias em janeiro, quero mais 20 dias no meio do ano. Isso é uma coisa que o profissional autônomo tem, né? Que dá para alcançar rapidamente. Dá para alcançar rapidamente. Mas, então a gente tem que entender que por que a gente está falando disso? Por que nós trouxemos esse tema para a live? Porque a gente quer que a odontologia entenda isso e usufrua disso. Porque use o poder. Porque é isso, né, que as pessoas de sucesso fazem, né? Exatamente. As pessoas de sucesso, elas entendem isso e elas usam isso a favor. Então, a gente tem que aprender a investir, tem que aprender a investir, claro, e tem que pôr em prática, mas antes da gente investir, a gente tem que romper todas essas barreiras. Você já parou para se perguntar, por que eu não invisto? Por quê? É justamente isso que a gente vai explicar ao longo dessa live. Só dar um alô aí pra Thaís, nossa aluna que tá aí. Um abraço aí pra Thaís. A Jo, Bioloxen, a Gabi, o João, é isso aí, galera. Boa noite pra todo mundo aí, sejam bem-vindos. E dá um alô especial aí, o pessoal do coraçãozinho que mandou coraçãozinho pra gente. Pessoal, chuva de coraçãozinho mande aí, coraçãozinho, porque isso ajuda a divulgar a nossa live pra mais pessoas. Então, pode parecer bobagem, pessoal, mas sabe o que acontece? Hoje em dia as redes sociais, elas, né, são empresas multimilionárias, com acionistas e tudo mais, né? E para a empresa ganhar dinheiro, cada vez mais as informações só vão chegando às pessoas se a gente patrocina elas. Então, pro conteúdo ser entregue para mais pessoas de forma gratuita, de forma orgânica, que a gente fala, tem que gerar um grande engajamento. Então, quanto mais vocês curtirem, comentarem, compartilharem link com a gente, isso, compartilhar para outras pessoas, visualizar os nossos vídeos, entrar na nossa live, dar chuva de coraçãozinho, é isso aí, tá bom demais. Mas o Instagram, o algoritmo do Instagram vai entender, esse conteúdo é relevante, esse conteúdo é importante, então ele vai aparecer para mais pessoas. Então, por favor, ajuda nós. Só isso que a gente pede. A Larissa, nossa aluna, também chegou aí. Um abraço aí pra Larissa também. E aí você fica imaginando, imagina você ter uma vida que você pode escolher trabalhar pouco, viajar bastante, às vezes atender, sei lá, de 10 horas da manhã até umas 3, 4 horas da tarde. Atender 4 pacientes por dia. Você ter essa possibilidade, né, de chegar no consultório 9, 10 da manhã, atender um paciente, sair, almoçar, de tarde você volta, atende mais 1 ou 2 pacientes, sai por volta umas 4, 5 horas da tarde. Vai para sua academia, cuida da sua saúde, consegue pegar o filho na escola, cuida da sua alimentação, busca o filho na escola, vai no cinema com seu filho, sai com os amigos, né? E aí no outro dia você não tem que se preocupar em acordar às 7 da manhã, então você pode tomar uma cervejinha. Então assim, imagina você ter uma vida dessa, né? Parece que é uma vida de sonho, às vezes nem é o que você quer, mas tudo bem. Se você não quer, ok, mas imagina você ter essa possibilidade. A gente não está falando de ter essa vida ou não ter um padrão limitado. A gente só está tentando mostrar que a liberdade, você tem condição de ter a vida que você quiser. Inclusive, muitas pessoas que tiram 7 dias de férias, elas ficam agoniadas, querem voltar, né? São o que a gente chama de workaholic, né? Existe isso é um tipo de perfil. Mas não é muito melhor você ter a escolha? Sim, você está na sua mão, eu quero trabalhar, eu trabalho porque eu quero viajar, encher minha agenda e ficar trabalhando o dia inteiro. Tá, mas é porque você precisa ou porque você quer? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer pra gente. Eu tô fazendo algo que eu preciso para manter meu padrão ou eu tô fazendo algo que eu quero? Né? Isso tem uma diferença. E será que é possível você fazer isso? Será que é possível com 40 anos você ser aposentado ou livre financeiramente, que é a palavra que a gente gosta? Sem ser invalidez, né? Sem ser invalidez? Sem ser invalidez. Será que é possível? Eu conheço uma pessoa que com 40 anos
vai pegar a vara de pescar e sumir do mapa. A vara de pescar. Quem que é, Luquinhas, a pessoa? Aqui, ó. Adoro pescar, pessoal. Paulinho, e na verdade nem vai ser com 40, vai ser com menos de 40. Paulinho vai conseguir. Eu vou falar porque ele fica com vergonha. A gente fala isso nas palestras, ele fica sem graça, né? Porque ele vai, através dos investimentos que ele vem fazendo há algum tempo. Há quanto tempo você já investe? Só para as pessoas entenderem que não é nada absurdo. Nada absurdo. Pessoal, tem 4 anos que eu invisto. Com quantos anos você começou a investir? As pessoas vão fazer a conta e vão saber a sua idade, mas... Com 27 anos. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que está nessa live está por volta disso ou menos de 27 anos. Então, assim, o primeiro ano que eu fiz de investimento foi para comprar meu carro à vista, tá? E os outros 3 anos agora já tá num processo para independência financeira. E a projeção é que até os 40 anos ele já seja livre financeiramente. Exatamente. Essa é a projeção. E vou falar também porque eles conseguir trazer os dois para esse mundo e com certeza eles também vão conseguir em 10 anos. Eu fui um pouquinho mais tarde, mas é o que eu tô falando, a gente tem como se planejar, talvez eu não consiga com 40, minha projeção é 43, porque eu comecei mais tarde um pouquinho. Mas daqui a pouco você consegue compensar quanto antes, formas, e a gente tem como intensificar, né? Sim, quando a gente pega o ritmo, a barreira inicial ela é maior. É a maior. Então a gente vai lá, a gente destina uma quantia para investir, entende de investimento, sabe como alocar os recursos, qual é a forma. Tem os obstáculos, né? Que a gente vai falar hoje. E aí a gente começa a entender, vai ganhando segurança, vai gostando do jogo, porque assim, a gente vai falar mais à frente, mas essa sensação de que eu posso ter essa possibilidade com 45 anos, não ter que acordar, eu odeio acordar cedo, tá? Eu detesto acordar, não adianta, pessoal, assim, a gente lê muito essa parte de biografias, falam de pessoas ricas, de sucesso, têm o hábito de acordar cedo, dormir pouco. Eu acho que até durmo pouco, porque eu gosto de dormir tarde, eu sou noturno. Então, eu não gosto de acordar cedo. Então, às vezes eu acordo de manhã e eu fico pensando, quando que eu vou poder não ter que usar despertador para acordar? Então, quando isso entra na minha cabeça, essa sensação, eu já entendo um pouquinho de investimento, já tenho um conhecimento, já vejo os resultados aparecendo e vem essa sensação de manhã, isso me dá uma motivação, eu falo, eu vou intensificar. E a minha meta passa a ser a dobrar a meta. Tipo assim, agora eu quero cada vez menos, em menos tempo, chegar nesse padrão, né? Pode ser que quando eu chegue, eu quero, porque eu adoro trabalhar, eu adoro odontologia, adoro estender o padrão. Isso não tem problema, pessoal. Assim, não é regra que você tem que fazer. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar ativo, de ser útil para as pessoas, né? Então, assim, provavelmente você não vai me ver com a vara de pescar. Posso pescar um tempo, porque eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer. Mas, assim, não vai ser a minha vida predileta. Eu vou gostar de, se eu não estiver trabalhando com odonto no meu consultório, eu vou atender às vezes para outras pessoas de graça, como filantropia, vou ajudar pessoas com dentista de sucesso, vou fazer caridade, eu tenho um sonho de construir uma biblioteca para pessoas carentes. Então, assim, é isso, assim. Eu só ia doar os livros que ele tem, porque ele já tem uma biblioteca em casa. É só ter um espaço agora. Mas assim, não significa que eu vou querer ficar parado, né? Mas eu vou poder escolher. Essa é a grande diferença, que hoje ainda não posso. Mas eu estou construindo esse processo e conseguindo cumprir as metas anuais que eu tenho proposto para mim. Então, isso cara, assim, aí você vai falar, não, você vai conseguir porque provavelmente você ganha muito mais dinheiro e aí você consegue fazer isso. Não, eu sou um dentista que ganha como um dentista. Não sou dentista que ganha como os top dentistas ainda. Ganho normal e é questão de conhecimento, na verdade. Não é questão. Não estamos falando aqui a respeito de quanto a gente ganha, mas e sim do que você faz com o seu dinheiro. Até porque a independência está ligada ao seu padrão de vida. Exatamente. Né? Quando você conseguir sustentar o seu padrão de vida, você tá independente financeiramente. Se você ganha uma quantia menor, o seu padrão de vida logo é menor também. Então, sim, assim... é proporcional. Existe uma proporcionalidade, é só para você entender, porque isso não é uma coisa para só quem ganha 30, 40, 50 mil pensar. 100 mil reais. É uma pessoa até para quem tem salário mínimo pensar. Sim. É porque tudo é proporcional. E ter esse conhecimento é muito importante. E aí a gente precisa... Primeira coisa é superar esses obstáculos, né?
Então, ó, a Larissa, nossa aluna, falou: Paulinho, me ajuda também a investir. Ué, Claro, um prazer. Paulinho é só nosso mandar guru. mensagem pra gente. Esse Manda cara mensagem. é guru. Eu falo que ele é meu coach financeiro. Hoje eu fui fazer um investimento, eu falei, Paulinho, me ajuda aqui. Mandei o áudio pra ele, não tava aqui ainda, né? Aí ele, não, pera aí. E você vê que ele gosta, né? Nossa, gosta, assim. Então fica à vontade, ô Larissa. E além de tudo, a gente vai ter uma surpresa aí. E falando no nosso guru aqui, a gente tem uma surpresa super especial. Deixa eu já fazer uma chamada aqui pra vocês. Olha só, dois recadinhos rápidos, tá? A gente escreveu o artigo dessa semana que ainda vai pro ar sobre essa parte de educação financeira. Tá incrível, conteúdo denso, bacana, aplicável, baseado em conhecimentos científicos, voltado para o dentista, tá? Esse artigo a gente sempre envia o link em primeira mão para quem está no nosso contato de WhatsApp, na nossa lista de WhatsApp. Não é grupo de WhatsApp, tá? É lista. É uma lista que a gente envia individualmente para cada uma das pessoas através de lista de transmissão. Os conteúdos quando eles são liberados em primeira mão. Como o nosso blog ele não está veiculado, não está aberto, a gente só está enviando os artigos para quem está na nossa lista, tá? Então fica aqui o nosso convite, aqui embaixo da tela tem o nosso número de WhatsApp, você salva nos seus contatos da agenda e manda uma mensagem, quero ser VIP, quero entrar para a lista, que aí você entra na lista. Ou se você acha isso muito difícil, vai na nossa bio, tem um link lá direto. Você clica no link da bio, ele já te joga direto pro WhatsApp, já abre o seu WhatsApp, já manda automática a mensagem pra gente, você já tá na nossa lista VIP, tá? Na lista VIP você vai ganhar um monte de conteúdo exclusivo, você vai ter acesso ao artigo em primeira mão e, além disso, a surpresa grande que a gente tem para trazer é o seguinte: nós estamos preparando uma coisa que tem muito a ver com a live de hoje, dessa parte financeira, tem muito a ver com o Paulinho. Uma coisa que muitas pessoas, o Paulinho já faz há muito tempo, muitas pessoas estão pedindo, então agora a própria Larissa foi prova, a gente não combinou com a Larissa. Vai ter uma coisa muito bacana voltada dessa parte. É uma oportunidade que a gente não costuma fazer. E assim, vai ter um lançamento exclusivo. Ninguém que não está na nossa lista vai saber de uma coisa na Black Friday. Então, se você quer saber... oportunidade, sim. Você não tem nada a perder. Nada a perder. Porque você vai ganhar conteúdo, vai ter acesso ao artigo e ainda vai receber o aviso dessa Black Friday que vai rolar em primeira mão e que tem tudo a ver com o tempo que a gente Vocês acham que vale a pena? Então, pra quem chegou, o que vocês acham? adiciona o número aqui, ó. Galera que chegou agora, adicione esse número da nossa lista VIP. Receber conteúdo gratuito e vai receber essa informação em primeira mão da Black Friday que vale. Eu quero saber a sua opinião. Você vale acha demais. O que você achou, assim, depois que você viu o que vai ter lá? O Paulinho vai aposentar com 40 anos. Quanto vale aposentar com 40 anos? Pessoal, tem preço isso? E é possível, então, assim, vai ser uma parada assim incrível. Eu incrível. juro que eu não sou especial. Eu sou uma assim, pessoa comum. Olha o que a Renata falou. PH é a melhor pessoa para conselho sobre investimento, só comecei com a ajuda dele. Aí, beijo, Renatinho. Ó, a Gabi perguntou, mas quanto investir? Estive pesquisando e o máximo de redimensionar é 1% ao mês. O máximo, como é que é? O máximo de redimensionar. Eu não sei se ela digitou errado. Redirecionar, deve ser. Estive pesquisando e o máximo de redimensionar é 1% ao deve mês. ser de rendimento, né? Na verdade, no artigo que tá da semana, tá falando exatamente, percentualmente, quanto que é o ideal, quanto que os educadores financeiros recomendam. Não, ainda não sou né? desse, mas assim, já tem uma experiênciazinha. Mas assim, eu acho que o mais importante do quanto investir é você entender o potencial de que 1% ao mês pode te gerar na sua vida. Eu te garanto que você não tem a noção exata do que 1% ao mês pode fazer de diferença financeira na sua vida. Assim, uma coisa porque começa surreal. a trabalhar em cima de juros Exatamente. compostos, né? Então, Quando assim, você vai tomando uma proporção. Exatamente. No início é assim, mas chega uma hora que vai acontecer isso. É 1% que se soma ao montante, aí depois daquele 1% é em cima daquele montante, que se soma e vira um outro montante, então vai ficando juros em cima de juros. E por isso que os bancos, as seguradoras, esse pessoal, essas empresas financeiras, fintechs, elas são as principais, as que mais lucram no mundo, porque elas usam o poder dos juros compostos. Então, assim,
Se você entender essa parte, é a Gabi? Gabi, se você entender... É rendimento mesmo que ela tinha falado. Rendimento, né? É o máximo de rendimento é 1%, né? Ao mês. Não, existe forma de você ganhar mais de 1% ao mês, tá? Isso tem a ver com a nossa surpresa lá se você não tá na lista, entra lá. Mas só pra eu te dar... Pra não te deixar desamparada, Gabi, depois você procura saber um pouco sobre o potencial de 1% ao mês. 1% ao mês é muito. É muito se você fizer o passo a passo direitinho. Então, assim, o importante não é o quanto você começar, é você começar a fazer. Se você tem R$1 por dia ou por mês para você investir, o importante é você começar, porque o mais importante é você criar o hábito de todo mês colocar um pouquinho, e depois que você criou o hábito e começou a fazer as projeções que você tem com 1%, você vai começar a ver aonde você pode chegar. E aí, a partir do momento que você vai criando condição, capacidade financeira de aumentar os seus aportes, aí você vai aumentando. Mas qual que é um dos maiores erros das pessoas que não está aqui na nossa live? É só pensar assim, só vou começar quando eu estiver conseguindo juntar R$1.000 por mês, por exemplo. Esse é um dos maiores erros, porque o mais importante é o hábito. Porque se você faz uma projeção de R$1 por dia durante 30, 40, 50 anos, você tem uma projeção de milhões de reais. E tem muito a ver com aquilo que eu falei, que é o meu caso. Assim, eu comecei a investir com uma projeção realista, assim, eu quero chegar aos 50 anos, ter a minha liberdade financeira. E eu comecei porque foi o que eu vi que era possível dentro das minhas condições, o que eu podia investir. E aí o hábito foi se estabelecendo, e aí eu comecei a ver que era uma coisa que eu entendia, era uma coisa que era segura e que tinha um potencial muito grande. Então você vai ver que esse hábito e o conhecimento vai te dando segurança e você vai buscando cada vez mais. Então hoje em dia eu já estou com 43 anos, a minha aposentadoria já está com 43. Isso. A gente quer ir baixando. E é um jogo, pessoal. A nossa mente é uma coisa fantástica. A partir do momento que você entra nesse jogo, você cria a primeira projeção. Então assim, hoje vamos supor, eu só posso investir R$10 por mês. Beleza. Você começou, faz a projeção. Com R$10 por mês eu vou conseguir aposentar com 90 anos. Beleza, ok, não tem problema. A partir do momento que você entrou no jogo, você tende a querer ganhar o jogo. Isso é uma coisa do ser humano, né? É uma coisa da gente querer sempre estar melhor do que hoje. Então, aí no próximo mês você vai conseguir dar um jeito de conseguir guardar 20. No outro, 30. E tem outra coisa. Se você for depender do INSS, o homem é 65 e a mulher é 60. Bota aí, você tem, por enquanto, porque a tendência é subir. Eles querem subir, né, para 70 hoje. Hoje em dia a gente vê inclusive profissionais dentistas autônomos trabalhando com mais do que isso, né? Sim. Até porque não dá para você viver com manter o padrão de vida com. Então coloca aí, vocês devem ter por volta de 25 anos, 23 por aí. Faz uma simulação para que vocês se aposentem com a mulher com 60 e o homem com 65. Só para você ver como não vai ser tão difícil. E onde fazer essa simulação? Faz o seguinte, manda um WhatsApp aqui pra gente, olha, eu quero aprender a fazer essa simulação, que a gente vai direcionar para vocês um site aí que dá para fazer essas simulações. Show. Manda aí que mandaremos para vocês. Dá um alô pro Leon, Thiagão, desculpa te interromper, Paulinho. Manda aí. Pera aí, tem mais gente. O Radan tá sempre aí com a gente também. Boa noite. Indiara, nossa aluna sumida. Pois é. Raquel também, nossa aluna. Como é que vocês estão? Ela tá sumida, mas tá arrasando lá nas maquiagens. Tá mesmo. Tá acompanhando. Topíssimo. Show. E vai montar um consultório já novo em breve. Em breve, isso aí. Vai voar. Ela falei com ela. Já voou, já. Pancini falou legal. Show de bola, galera. Só falar, né? Porque a Indiara é aluna da nossa primeira turma, né? Então, assim, ela já entrou cedo no processo e ela já tá voando já, né? Renatinha, essas simulações viciam. E é muito doido, pessoal. Então, assim, depois que vocês entram nesse jogo, a tendência é vocês quererem melhorar sempre, baixar a sua idade. E aí, o importante é entrar no jogo. Por isso que hoje a gente vai falar dos 5 obstáculos que te impedem a entrar nesse jogo e usufruir desse jogo. E eu tenho certeza que vocês vão começar a fazer os cálculos, as projeções, vocês vão começar, quem já tem filho ou quem está pensando em ter, quando tiver um filho, vocês vão falar, meu filho nasceu, eu vou começar a investir, porque eu quero que com 25 anos meu filho fique aposentado. É verdade, mas você começa a fazer com você, nossa, é muito possível. É muito possível, pessoal, é muito possível, não é nada improvável. Ó, o Sergião, nosso aluno, chegou aí também. Boa, galera.
Os alunos aí chegando, peso hoje, isso aí. Então vamos para os 5 obstáculos? Vamos para os 5 obstáculos. 5 obstáculos para começar a investir. Então, esse é o tema da live de hoje. Nós demos uma introdução, a galera já está aquecida aí, galera, live, eu quero ver chuva de coraçãozinho ainda, hein? E bora lá então. Qual é o primeiro obstáculo, Paulinho, que está hoje no comando? É o cara das finanças. Primeiro obstáculo somos. Primeiro obstáculo é, pessoal, uma coisa que impede muito a gente se permitir tirar uma porcentagem do nosso dinheiro para fazer o investimento, né? Que é o imediatismo, né? Nós, como seres humanos, somos imediatistas de natureza, né? Os seres humanos que sobreviveram lá, os nossos antepassados lá atrás, os que sobreviveram eram imediatistas, porque ele, né, via um perigo ali e rapidamente ele saía correndo, ele sobreviveu. O cara que não era imediatista ficava esperando e morreu. Né? E além disso, a ciência prova que geração a geração as pessoas estão se tornando cada vez mais imediatistas. Na verdade, elas sempre foram imediatistas, mas é que o volume de informação, o volume de conhecimento, o acesso ao conhecimento está cada vez aumentando. E com isso as pessoas vão aumentando o ritmo geral de tudo na vida dela. Então, uma das questões é imediatismo. Pergunta para o seu pai, pergunta para sua avó se eles acham que a geração nossa é mais imediatista que a deles. Com certeza. A gente conhece já, eu tenho 2 afilhadas, sobrinhas. A gente já vê que o negócio é acelerado, é 2 anos com tablet, já sabe tudo, já sabe mexer. E a TV isso demonstra uma questão acelerada e você vê uma questão de imediatista. Assim, surge um brinquedo, a gente que é padrinho, pais aí, surge um brinquedo, a criança ela descobre numa velocidade tão rápida e ela quer aquilo para ontem. Então, assim, é uma coisa que só tende a aumentar. Então, isso é uma das coisas que faz com que as pessoas tenham dificuldade de começar a investir. Porque, assim, a pessoa imediatista, ela não vai pensar daqui a 10, 15 anos, ela vai pensar no agora. Então, o dinheiro que ela poderia, os 5 reais que ela poderia estar deixando de fazer alguma coisa na rua e fazer em casa, sei lá, vai almoçar na rua, ao invés de gastar 15 reais, faz em casa antes e leva, esses 15 reais ela podia investir. Sim. Mas a imediatista está ali na correria, não quer pensar no daqui a 15 anos, quer pensar no agora. Agora eu vou comer isso aqui mesmo, tá bom. Vou ficar satisfeito. Então, assim, é pensar no longo prazo, né? E como que a gente faz para pensar no longo prazo? A gente vai falar depois que a gente falar os depois que a gente falar dos 5 obstáculos, a gente vai falar como fazer para superar esses 5 obstáculos. Porque acaba que o como ele entrelaça um pouco os obstáculos que a gente vai apresentar aqui. Então fica melhor falar depois. E o que acontece com o imediatismo também, pessoal? A tecnologia fez com que as coisas ficassem de rápido acesso pra gente. Então, por exemplo, a gente hoje em dia, a gente quer ver um programa de televisão, a gente às vezes não espera o programa, ou um filme, por exemplo, não espera o filme passar na televisão, a gente vai lá, Netflix, a gente tem a possibilidade de acessar tudo muito rápido. Então, essa é uma outra questão que estimula o imediatismo. A outra questão é o bombardeio de coisas, de propagandas que aguçam o nosso desejo. Então, assim, você está sendo bombardeado todos os dias com as roupas de marca que você gosta, com o carro que você quer ter, com a casa dos sonhos, com o estilo de vida dos sonhos. Então, assim, no Instagram você vê fotos, viagens. Então, aquilo fica te aguçando o tempo todo para quando você ter aquela montante financeiro para adquirir os seus bens ou o seu estilo de vida de desejo, você vai lá, a primeira coisa que você faz e vai rápido. E é engraçado, né? Porque as instituições, as empresas já perceberam esse imediatismo. Então, a tentação para que você compre seu carro hoje, agora, sim, que você vai comprar um carro para pagar em 5, 6 anos, que você vai achar que o carro é seu, mas o carro não é do banco, isso é uma coisa que é tentadora. Assim, as pessoas, elas pensam no valor da parcela, é a única coisa que importa, porque ela quer aquele bem, eu quero agora. E você vê como isso move tanto o comportamento? Olha no mundo da música, né? Vamos pensar nesses cantores, o pessoal que está famoso. Vamos pensar, a Anitta. A Anitta tá bombando aí. Você vê que a Anitta lançando CD? Não, esse pessoal não lança nem mais CDs, eles lançam singles. Então, assim, é tão rápido as coisas, assim, e as pessoas enjoam tão rápido,
que não dá tempo de juntar para fazer uma coisa com 14 músicas e lançar tudo junto. Então a pessoa vai lá, um mês lança um single, a pessoa ouve, pá, bombardeia, vai pra tudo que ela enjoa, já tem que lançar outro, porque as pessoas querem coisa rápida, quer renovar, imediato, tem que ser agora. Então, assim... esse é o estímulo que você tem no seu mundo, né? E aí, qual que é a grande questão? Esse é um grande obstáculo, você vai ter, para você conseguir superar isso, você vai ter que nadar contra a maré, né? E a gente está falando de investimentos. O Paulo começou com 27 para aposentar com 40, são 13 anos. Então ele teve que pensar 13 anos à frente. Então olha só, ele teve, primeiro ele falou, né? Ele teve que dar uma segurada no imediatismo de ter um carro financiado, porque ele não queria pagar 2, 3 carros no final, ele queria pagar um carro só. Então ele juntou o dinheiro todo, eu lembro porque eu falava com ele na época, eu estava no Rio de Janeiro fazendo minha residência, e ele estava aqui trabalhando em vários lugares e até em várias cidades daqui da região, andando para cima e para baixo com a malinha dele de ônibus interurbano. E eu falava, Paulinho, você já pode, você tem condição de pagar uma prestação de um carro. Só que ele já vinha estudando, já tinha mais conhecimento, ele não comprou o carro. E eu tinha o meu achando que eu estava bombando. Na verdade, o carro não era meu, né? O carro era do banco, porque era financiado. E aí, ele teve esse pensamento. A mesma coisa, quando ele decidiu que com 40 anos ele queria ter a liberdade, ele teve que tomar uma decisão que não era para agora, era para o futuro. Você entende que tudo isso que ele fez ele venceu o obstáculo do imediatismo para ele conseguir investir, tanto no investimento que foi o carro, quanto no investimento da liberdade, da aposentadoria dele. É isso que a gente está falando. Exatamente, e você só consegue fazer isso se você consegue enxergar uma coisa muito melhor lá na frente, né? Por isso que a clareza e o conhecimento, eles são fundamentais, né? Segundo. Esse segundo, velho, eu vou falar que o Paulinho, quando eu fui abrir minha conta na corretora, o Paulinho falou assim, velho, ele vai te pegar, ele vai tentar te atrapalhar. É engraçado que eu aviso todo mundo eu avisei minha mãe recentemente, falei, mãe, ela aposentou. E aí eu falei, mãe, eu sentei com ela, falei, mãe, olha, ele vai tentar, vai falar isso e vai. Falei mesma coisa, falou a mesma coisa. Qual é o segundo obstáculo? Gerente do banco. Seu gerente do banco. Oi, o Paulinho, eu falei assim, Paulinho, vamos montar a conta no corretor e tal, o que eu preciso fazer? Ele, vai no banco para você conseguir fazer as transferências, para você liberar as transferências. Fui conversar com o gerente. E o Paulinho falou assim, quando você for conversar com ele, você fica esperto, que ele vai querer que você faça os investimentos com ele, porque ele precisa ganhar, ele tem que bater meta. Ele não tá errado, não. Ele só não tá me dando a melhor opção. E aí o Paulinho falou, mas não cai, não deu outra. Aí sentei, comecei a conversar com o cara, pô, você vai fazer investimento em corretora? Que isso? Aqui com a gente é muito melhor, é muito arriscado na corretora. E o Paulinho já falou, ele vai. E sabe o que é engraçado? Você me avisou. Mas os caras são treinados a convencer. Sim. Mesmo estando avisado, eu fiquei meio assim, pô, será que é arriscado mesmo? Mas depois eu vi que não é nada, deixa assim, estou fazendo investimento, não é nada arriscado. Mas quase que eu caio nesse segundo impeditivo de conseguir investir. E será que as pessoas sabem quais são as empresas que mais lucram no Brasil e no mundo? Será que as pessoas sabem? Facebook? O Facebook tem um lucro bom, a Apple tem também. Sim. Mas no geral, nos países, sabe quais são as empresas físicas? Os bancos. Se você for olhar aqui aqui no Brasil, é Bradesco e Itaú, tem os maiores lucros frente às empresas, né, que tem no Brasil. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender que talvez o banco seja a única instituição financeira que a gente conheça, que a gente tem acesso. E a gente acha que é uma instituição de caridade ou é uma coisa beneficente. Não. Uma coisa do governo, né? O banco, ele é uma empresa. E como uma empresa, ele tem obrigação, ele precisa, né? Ele tem como função vender um produto ou um serviço. Então, e quem são os vendedores desse produto ou serviço? São os funcionários do banco, sobretudo o gerente. O seu gerente, né? Então o gerente do banco, que eles fazem propaganda aqui no não sei o que, super personalizado, você vai ter um gerente só para você. Você vai ter um vendedor só para você. Por que ele vai fazer? Ele vai te oferecer seguro, ele vai te oferecer previdência privada, vai te falar para você comprar um investimento tal do banco.
E aí ele vai usar todo esse argumento, toda essa atmosfera que existe, desse desconhecimento das pessoas têm sobre instituições financeiras, sobre o que de fato existe, e acabam convencendo as pessoas. Então, tome muito cuidado, porque sempre que você estiver comprando um serviço, um produto do banco, você vai estar pagando uma taxa por aquele serviço. Exatamente. É disso que o banco vive. Então, geralmente isso faz com que o seu rendimento caia, seu investimento caia, seu potencial de rendimento ganhe, porque parte do que rende, o banco pega para ele. Então, e aí a gente está falando dos obstáculos. A gente está falando do gerente especificamente. Ele, como um vendedor, ele é treinado, eles vão para cursos, ficam semanas fazendo cursos, o banco paga para eles irem para outra cidade, para a capital, para fazer curso de técnica de venda, técnica de persuasão, para fazer todo esse discurso para que você compre o produto e serviço. Não está nada de errado. Inclusive, a gente ensina o dentista a fazer isso, claro, para o bem, né? É isso que a gente quer. A gente quer vender nosso serviço, a gente quer vender nosso serviço, a gente quer que o paciente consuma nosso serviço, trate lá na nossa clínica, no nosso consultório, a gente quer. A única diferença talvez que o banco ele sabe que ele não está oferecendo o melhor e ele vende como se fosse o melhor. Talvez seja essa a única crítica que a gente faz aos bancos. E você, dentista, a gente não quer que você faça isso. A gente quer que você tenha o melhor serviço mesmo e aí ofereça da melhor forma. Ofereça da melhor forma, porque não adianta só ter o melhor serviço. Você precisa aliar o melhor serviço com a melhor oferta. Mas, complementando essa questão do banco, uma grande virada de chave da minha vida foi exatamente essa que a gente está comentando aqui. Entender qual é a função de um banco na sociedade. Isso nunca ninguém tinha me explicado. O banco é uma empresa que tem fins lucrativos e que ele vende produtos e cobra uma taxa e recebe um lucro por conta desses produtos e serviços que ele oferece. Se você entende isso, e aí você já começa a entrar mais a fundo. E aí se você entende uma segunda coisa também que é muito interessante, tudo fica claro. Que é quando você coloca o dinheiro seu no banco, o que o banco faz com esse dinheiro? O que o banco faz? Você acha que, por exemplo, o banco, você botou lá na poupança, aí tem tipo uma caixinha assim, eu achava que era assim, tá pessoal? Por isso que eu tô falando. Tinha uma caixinha assim, Paulo Henrique, aí ele pegava meu dinheiro, botava ali e ficava ali. E dava pra você uns centavinhos de caridade. De caridade. Porque ele pensa que é caridade. Exatamente, eu ele pensava tá ganhando. que era caridade. Exatamente. Então assim, quando você entende que o banco ele pega o seu dinheiro, investe o seu dinheiro. E outra coisa também, né? Ele investe e um dos produtos que o banco vende é dinheiro. Então ele empresta o seu dinheiro para outras pessoas, sim, cobrando um juros enorme, muito maior do que o que ele paga para quem deixa na poupança. Então, da onde que vem esse dinheiro que ele empresta? É daí. É daí, exatamente. E uma parte ele pega e investe. Então assim, ele ganha em cima do seu dinheiro e pega uma ínfima parte desses rendimentos que ele ganhou e te dá. Entendeu? Então assim, tá errado isso? Não tá errado. É isso que a gente não tem que ser... tem guerra contra os bancos. Não é isso. É só você precisa entender, porque ninguém vai te explicar isso. Entendeu? Até porque para investir você vai ter que ter conta em banco. Exatamente. Você vai ter que ter. E tem como você investir com custo quase zero. Ou zero até. E sem gastar um centavo com o banco. E aí o Paulinho falou uma coisa interessante. Parte desse dinheiro que você coloca no banco... uma parte ele usa como produto, oferecendo a empréstimo, e a outra parte ele pega e faz investimentos. Aí você para pensar, será que esse investimento que o banco faz, para que ele tenha lucro, eu não posso fazer diretamente? Exatamente. E aí, essa foi uma das minhas viradas de chave, também com uma conversa com o Paulinho. Sim. Aí foi ele que falou, não, você pega, ainda mais no Brasil, no cenário que a gente vive, o Brasil é um dos melhores lugares para você investir, e de forma segura, até mais segura do que a poupança, do que o banco. Exatamente. Que eu tô falando, você investir onde os bancos investem. Porque você entende que pro banco é mais fácil o banco quebrar do que... Ele vai quebrar primeiro do que o lugar que ele investe. Então, se um banco quebra e você tem dinheiro na poupança, você perde. Agora, existem outros níveis de investimento que são muito mais seguros, né? Exatamente. A Catiele mandando um alô e a Raíssa perdeu a hora por causa do horário, mas chegou e ela perguntou assim, fora que o fato de emprestar o seu dinheiro para o banco, às vezes não tem como resgatar, porque o investimento tem data de início e fim. Exatamente. Se você compra um CDB, por exemplo, alguns títulos pelo banco,
você tem que deixar o seu dinheiro parado ali. Claro que se você deixando o dinheiro parado ali, né, você não consegue resgatar, o seu prêmio é um pouco maior do que, por exemplo, você deixa ele na poupança. Mas a questão é quanto que o banco vai cobrar para fazer esse serviço para você. Então essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Quanto que o banco está me cobrando para fazer esse serviço? E como que você sabe isso? Quais as taxas que estão em volta desse investimento? Aí você chama custo operacional. Exatamente. Qual é o custo operacional que o banco te cobra? Geralmente aparece no extrato ou no contrato, numa letrinha bem pequenininha, mas sempre tem. E você pode perguntar pro gerente também. Exatamente. Ele tem que te informar, ele não vai querer muito, mas ele tem que te informar. Então algumas taxas de carregamento, taxas de administração, isso tudo tem que estar discriminadinho. Mas a segunda pergunta é, se eu fizer esse investimento por conta, será que eu não consigo o mesmo rendimento ou mais sem pagar essas taxas? E aí a resposta é assim, até 2000 ou 2001, se eu não me engano, não tinha como uma pessoa física fazer investimentos assim. A partir de 2001, pessoas físicas podem fazer o mesmo investimento que os bancos fazem para lucrar, para ter o... Para aumentar essa... Porque aí não perde o intermediário, né? E aí perde alguém que estava ganhando em cima dos seus rendimentos. Exatamente. Você dissolve, parte do seu rendimento ele fica para o banco, que está fazendo a intermediação aí desse investimento. Exatamente. Vamos para o terceiro obstáculo, Paulinho? Terceiro obstáculo. Esse é forte, né? Olha lá. Terceiro obstáculo, pessoal, são dois processos que na verdade eles se comunicam, né? Aquilo que a gente acredita, né? As verdades que a gente tem na nossa mente. Então, assim, verdades, o que significa verdades na nossa mente? É aquilo que você não pensa todos os dias porque está sedimentado. Então, por exemplo, eu não penso todo dia quando eu acordo que eu tenho que escovar dente, né? E eu acredito que a maioria de vocês não pensa também. Por que eu não penso? Eu vou lá, é automático, papum, escovo, porque isso já está sedimentado na minha mente. Acordar e escovar dente, acordar e escovar dente, acordar e escovar dente. Então, quando você tem uma crença, uma coisa que você faz sempre ou que você acredita sempre, aquilo é uma base e você só raciocina daqui para cima. Então, essas crenças acabam te limitando. E de onde que surgem essas crenças? Né? Surgem das pessoas que você convive, das influências externas, da sua família, dos seus amigos. Da mídia. E aí, especificando isso mais um pouco para investimento. Se você, por exemplo, olha do seu lado, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos os seus amigos. Ninguém faz investimento através de corretora de valores, por exemplo. Ninguém investe no Tesouro Direto, por exemplo. Olha só que doido que é. Você vai falar, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é, cara, ninguém que eu conheço faz esse trem. Esse trem, porque eu sou de Minas, tá, pessoal? Então, trem a gente... Essa coisa. Trem é tudo pra gente, só pra entender quem não é de Minas. Mas, assim, então, assim, você fica olhando aquilo e fala assim, olha, isso não deve ser coisa boa. Porque se ninguém que eu conheço tá fazendo isso, ou pouquíssimas pessoas que eu conheço fazem isso, fazem através de corretora, alguns pouquinhos investem através de banco, mas quase ninguém através de corretora. Isso não deve ser boa coisa. E aí entra o poder da crença e do senso comum. Porque isso acaba influenciando suas atitudes. Porque você fala assim, se ninguém que eu conheço faz, ou não deve ser coisa boa, ou não deve ser importante. Aí o que acaba que você faz? Você deixa pra lá e não age. Né? E outra questão do senso comum. As pessoas vão falando pra você, não, você tem que ver o agora. Sabe? São coisas que as pessoas vão falando tanto pra elas mesmas. Porque como é que funciona o processo de formação das crenças, né? Como é que a gente acorda todo dia e escova o dente? A gente começa com a nossa mãe, no nosso ouvido, escova o dente, menino, vai tomar banho. E a gente não gosta muito, mas a gente vão falando pra gente, daqui a pouco a gente entra numa fase da puberdade, de namorar, a gente percebe que agora já tem um pouco mais de interesse em escovar o dente, você começa a falar para você mesmo, no seu inconsciente, que você precisa escovar o dente. Sempre que a gente fala uma coisa para nós mesmos, é impossível em termos neurológicos de nós mentirmos para nós mesmos. Então tudo que a gente fala para nós mesmos se torna uma verdade. E a partir das verdades a gente constrói as nossas crenças. Tá? Isso também a gente fala porque tem dentro do nosso treinamento, né? A gente fala sobre mentalidade, a gente tem um programador neurolinguístico, né? Um coach especializado em programação neurolinguística
que dá esse módulo dentro do nosso treinamento, e é assim que funciona o processo de formação das crenças. Então a gente começa a ouvir, porque pessoas que ganham dinheiro não entram no reino do céu, é mais fácil, né, tem até a frase que é bíblica, né? É mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então assim, isso daí vão virando verdades culturais que as pessoas vão começando falando umas para as outras, você começa a falar para você mesmo e daqui a pouco aquilo se torna uma crença. E aí começa a limitar. As crenças, elas podem ser limitantes ou empoderadoras. Se elas te impedem de progredir, elas são limitantes. Se elas te levam mais para frente, são empoderadoras. Então, a nossa grande luta aqui, a do dentista de sucesso, a luta interna que todos nós devemos ter, é lutar contra as nossas crenças limitantes. E uma das crenças limitantes mais prejudiciais que a gente tem são as crenças ligadas ao dinheiro, ligadas a investimento, ligadas a esse pensamento de longo prazo, de você pensar no seu futuro, né? Aí, claro que a gente não fala para você pensar somente daqui a 30 anos, porque isso não existe. Você não pode pensar de uma forma anular só o equilíbrio, extrema, né? Ou nem é você pensar só no futuro, nem é só viver o presente. Tem que ter ali um meio termo. Então, é isso que a gente prega e é isso que a gente vive, tá, pessoal? Porque assim, a gente faz investimentos, mas a gente preza por ter uma qualidade de vida legal. Claro que, se eu gastasse todo o meu dinheiro só com a qualidade de vida, eu ia ter uma qualidade de vida melhor? Sim. Com certeza. Momentânea? Momentânea sim, mas o meu imediata, futuro... né? O imediatismo. Exatamente. O meu futuro, ele estava fadado a um futuro preocupante. Agora, dá para você equilibrar. Você não precisa nem ir para um lado nem para o outro. Dá para você entrar no meio termo e esse meio termo é muito legal, é muito bom. Tanto você ver um futuro muito melhor, quanto você aproveitar as coisas no presente, né? Igual eu falei para vocês, eu não tenho o melhor carro do mundo, mas eu tenho um carro. A gente faz viagens, a gente sai. Então assim, a gente não fica, não vou sair, não vou viajar, não vou comprar o carro, porque eu preciso guardar... Não vou no restaurante. Não vou no restaurante, não. A gente faz tudo isso. Vida normal, pessoal. Só que a gente tem que se limitar o que vai ser a sua vida normal. Se você, por exemplo, você quer ter uma vida normal de gastar 80% do seu salário com saídas, é uma escolha. Você está escolhendo não ter um futuro bacana. Ao invés de gastar 80%, por que você não gasta 40% e poupa 40%? Ou gasta 60% e poupa 20%? Então, assim, escolhas que você vai ter que se regular, autorregular. E a questão é essa, você vai ter que se autorregular. Porque ninguém vai te regular. Pelo contrário, as pessoas vão estimular você a gastar tudo com a sua vida atual, com o seu prazer imediato, né? Então, e aí, isso que o Alan falou é muito interessante, porque você tem essa crença, e essa crença, ela acaba se retroalimentando com as pessoas ao seu redor. Então, você tem a crença, provavelmente seus pais tinham a mesma crença, seus amigos também. Então, o meio ali, se você não estuda, se você não convive com outras pessoas, não tem outros conhecimentos de fora do seu ciclo, as crenças vão se retroalimentando, até que aquilo passe a ser uma verdade absoluta. Sendo verdade absoluta, não existe outra opção na sua vida. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. E o ciclo pode ser positivo, né? Exatamente. A crença pode ser positiva. Exatamente. O Paulinho investe, e aí minha namorada está investindo, minha irmã investindo, e contaminou. E a gente já começa a ver que o nosso senso comum vai mudando. Vai mudando. Das pessoas que a gente está convivendo aqui, que eu convivo mais, as pessoas já estão... Todo mundo investindo. Então, minha esposa, a namorada do Luquinhas, somos nós, a mãe do Paulinho. Minha mãe. Olha só. Então e é isso. E aí uma coisa importante que eu quero falar pra você no início, pessoal, o início de uma jornada, igual quando eu comecei, eu não conhecia ninguém é zero pessoas que eu conheci pessoalmente que faziam investimentos. Vou me retratar. Eu conheci algumas pessoas que faziam investimentos, mas eram investimentos por banco, através de corretora, através de uma educação financeira pesada. Não conhecia ninguém. E aí eu era um no meio da multidão. Muitas pessoas vinham me falar: Paulo, cuidado onde você está botando seu dinheiro, você tá entrando num caminho que pode ser perigoso. Mas o que me dava tranquilidade? Primeiro foi o conhecimento. Então eu adquiri o conhecimento antes de começar. Então eu fiz cursos, eu adquiri o conhecimento, comecei a praticar
E aí eu fui por alguns anos nessa jornada sozinho. E as pessoas falavam, olha, cuidado, o que você está fazendo, tal. E aí, a partir do momento que eu fui mostrando para as pessoas que eu tinha uma vida normal, tinha uma vida boa e ainda assim estava construindo o futuro, outras pessoas vieram a me perguntar. Como é um assunto que eu gosto de falar, as pessoas vinham me perguntar e era um prazer. E tem um comentário aqui que não foi pra mim, não, mas eu fiquei arrepiado. Mas antes eu vou falar, a Raíssa falou que trem em Pernambuco é troço. Dá um alô pra Ana Carolina, pra Lilian. A Raíssa falou que a gente mudou de lugar também, deu uma confundida nela. Normalmente porque a gente é muito parecido. Tá todo mundo, hoje mudou todo mundo. Ninguém tá na sua posição natural. Ó, a Raquel, nossa aluna, excelente live. Obrigado, Raquel. Feliz. E a Thaís falou que o PH é o maior influenciador de investimentos da vida e que mudou a vida dela e do Bruno, marido dela. Top, né? Thaís, eu fico muito feliz de escutar isso de você, porque realmente, mas assim, é o que eu falo, pessoal, de nada adianta eu falar aqui e as pessoas não aplicarem. Então assim, o mérito verdadeiro são das pessoas, igual a Thaís. A Thaís é uma pessoa que ela ouviu falar isso uma vez e logo de cara ela e o marido começaram a fazer, começaram a aplicar, e hoje ela já deve estar vendo os resultados disso, e comparado com a vida que ela poderia ter... Deixa eu fazer um adendo, porque eu também conheço a Thaís, trabalho com ela é aluna de sucesso também. Thaís, conta pro pessoal se você tem uma vida difícil, você é uma pessoa que não viaja, você é uma pessoa que tem muito sacrifício, é uma pessoa que não sai para restaurante, não curte... E isso tá nesse campo de crenças, de senso comum, que a pessoa, eu até posso investir, posso fazer, mas aí eu vou me privar de muita coisa. Depois a Thaís podia, por si só, por livre, espontânea vontade, falar aí se ela se sente prejudicada em qualidade de vida. Depois também eu convido vocês a entrarem no Instagram do Alanzinho e dar uma olhada nos destaques dele lá pra ver se ele sofre muito as privações dele, as coisas que ele larga a mão. E é isso, pessoal. A Thaís falou que viaja pra fora uma vez por ano, Nada mesmo. Mais de uma vez. Sem modéstia, por favor. Então, assim, é isso, viaja pessoal. dentro do país sempre. Então, assim, dá pra você ter os dois. Não é só lá e não é só cá. Dá pra você ter o equilíbrio. Dá pra fazer tudo, dá pra ter equilíbrio. E é isso. Mas é isso, é essa contaminação, pessoal. Assim, se você não conhece ninguém em volta de você, seja você a primeira pessoa do seu ciclo e adquira o conhecimento e comece a praticar, porque as pessoas vão começar a querer saber o que você está fazendo. E cola em nós. Cola em nós aqui, ó. O WhatsApp tá aqui embaixo, ó. Exatamente. Nós estamos chamando, ó. Vem pra cá pro nosso lado. Vem pro 0800. De grátis. Olha, nossa rede social tem conteúdo todo dia. Choveu, não choveu, terremoto. Qualquer dia tem conteúdo lá gratuito. Exatamente. Bacana, construído, pensado, elaborado. A gente tem artigos densos, a gente tem curso pago para quem quer aprofundar, tem um monte de coisa. Tem de tudo, não tem motivo pra não vir. Então, assim, cola nós. Cola na gente. Junto com nós aqui. Tamo junto. E é isso, assim. Inclusive, eu tive o prazer também de alguns alunos começarem, do Dentista de Sucesso, que tiveram esse interesse. A Larissa tava aí, falou, já deu... Larissa, entra em contato também, que a gente tem... A Isabela hoje ela não tá aí, mas a gente teve a oportunidade de conversar e assim, é um prazer mais direcionada, uma assistência personalizada. A gente faz isso para os nossos alunos com o maior prazer. Ó, o Daniel Compolina tá aí, Gustavo Barbosa... O Gudim, falou show. Ô Gudim, saudade de você, meu amigo. Você tem que voltar aqui pra gente falar. Eu estou esperando o convite para o seu lugarzinho lá. É verdade, Gudim. O Alan já me falou que você tava convidar a gente aí. Só fala, verdade. Ó, o Bruno Bastos tá aí também e o Pancini falou que o número já está adicionado. Show de bola, meu amigo. Show, meu amigo. Já vai receber um conteúdo top. Sempre que alguém adiciona, a gente já recebe um conteúdo assim fantástico. E a Indiara também. Já tô nessa de investidora graças a vocês. Que top, Indiara. Indiara é nossa aluna também. Demais. E o investimento é você investir na sua profissão também. O seu consultório, a Thaís é um exemplo. Nossa, a Thaís agora, recentemente fez um investimento muito acertado, né? Que precisou de coragem, de conhecimento. Só te cortar. Falta 3 minutos pra live acabar. Mentira. Nossa. Falamos demais, então com o quarto e com o quinto. Mas não tem problema, a gente faz parte 1, parte 2. Beleza, então fica pra semana que vem o quarto e o quinto. E o como. E o extra e o como. Tá. Né? Então, galera, só pra dar um recadinho assim, pra galera que chegou depois, não deixe de reassistir a live desde o início, vai ficar 24 horas no ar.
A gente tá de uma semana para outra, a gente tá colocando ela no YouTube, então a gente não tá dando intervalo. As passadas já estão, as últimas 4 estão no ar já lá no YouTube. Assine nosso canal, ativa as notificações, também tem conteúdos exclusivos do YouTube. Entra para nossa lista VIP, isso aí é um investimento que você tem que fazer agora, aqui ó. O número tá aqui embaixo, não vai pagar nada, só ganha. Isso aí, Frank. Frank falou, vou assistir depois. Show de bola. Frank tá na nossa lista VIP. Vale a pena ou não vale, Frank? O Frank é 10, né? Ó, a Larissa falou que os conteúdos do Dentista de Sucesso estão nos congressos do exterior. Opa, não sabia disso não. Depois conta pra gente lá no WhatsApp. Manda aí que é novidade. Fiquei feliz, ó. E só reforçando, pessoal, não deixa de entrar na lista, porque quem tiver na lista, na semana que vem a gente vai revelar com mais detalhes o que a gente está programando para o pessoal que estiver na lista, mas só o pessoal da lista vai ter essa oportunidade que vai acontecer na Black Friday no dia 23 de novembro, sexta-feira, 23 de novembro. Então, pessoal, não deixa, curte lá, fica na lista, não deixa de entrar na lista, porque é um negócio que vocês não podem perder de jeito nenhum. E a galerinha aí que tiver no SBOE, que vai ser em novembro, 21 e 24 de novembro, nós estaremos lá. Eu e o Paulinho representando o Dentista de Sucesso, o Luquinhas vai estar na vida padrinho de um casamento. De vida difícil. Tá difícil também. O Luquinhas, inclusive, está entrando de férias agora, já avisei. Sexta-feira. Vai ficar em 2 semaninhas, Luquinha, fora? Uns 10 dias, mas vou ficar uma live só fora. Na outra live eu tô de volta. Da SBOE, mas é da SBOE, a gente não sabe, tem que ver como é que vai ser. A gente tem que programar. Verdade. Então, galera, o Instagram já está com contagem regressiva aqui para finalizar nossa live. Um abraço enorme para todos. Frank, a gente que tem que aprender com você. Tem muito a aprender com a gente. Top, Frank. Raíssa, que adianta o que é. Raíssa, espera, dia 23. Eu acho que vale a pena até botar o relógio para despertar. Chama a galera. Tá? Fala meus amigos pra entrar, vai ser fantástico. Convida a galera, porque é uma surpresa exclusiva. E até pra Raíssa, que não é dentista, vai funcionar. Nossa, funciona demais. Pessoal, e tem a ver com esse assunto, hein? Um beijo, fica com Deus. Valeu, até mais. Pessoal. Beijo, obrigado pela presença. Valeu. Sucesso.